Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do Fortalecimento Pedagógico, de oitavo e nono anos. Essa aula também serve para o EJA 3 e 4 segmentos. Meu nome é professor Gustavo e hoje nós vamos falar um pouco sobre blocos econômicos, ok? Então vamos dar início. Os blocos econômicos surgiram em um contexto amplo de difusão da globalização. A globalização, intensificada após a Segunda Guerra Mundial, faz com que as economias do mundo todo se conectem, transformando o planeta em uma grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas, sociais e várias outras possíveis, né? Então aqui nós temos aqui uma pequena figura no mapa que mostra alguns dos blocos econômicos que existem hoje no mundo, né? Destaque para a União Europeia, Mercosul, o NAFTA, que nós vamos falar muito nessa aula. E também temos a ALCA, a ALADI, a CARICOM, entre outras, né? Mas assim, antes de começarmos a falar um pouco dos blocos econômicos, queria relembrar um pouquinho das aulas do Economia da Europa, né? Que foi muito importante para o surgimento desses blocos, né? A Europa, ela tinha, por ter um subsolo muito rico, né, também apoiado aí pela questão das suas colônias na África e na América, o comércio com o continente asiático, ela sempre teve uma economia, uma condição econômica pungente, assim, de um crescimento extraordinário, né? E isso proporcionou à Europa, né, a primazia da indústria, né? O Reino Unido, na Inglaterra, foi o pioneiro na Revolução Industrial, lá de 1750, e depois seguido por vários outros países da Europa. Então, essa Revolução Industrial colocou a Europa como uma grande potência econômica, certo? Porém, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, pelo devastamento, né, a devastação que houve na Europa por conta da guerra, isso fez com que a economia da Europa ela cambaleasse e a Europa perdesse justamente essa primazia da indústria, né, essa liderança econômica mundial para os Estados Unidos. E a partir daí, os países europeus tentando se reorganizar, buscando uma solução para retomar sua economia, para apoiar uns aos outros, né? Eles começaram a criar acordos de livre comércio. E a partir desses acordos, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós falamos da União Europeia, né, foi surgindo a ideia, o embrião dos blocos econômicos como eles existem hoje. Então, é desse momento, né, após a Segunda Guerra, né, e claro, e tudo isso impulsionado pelo avanço tecnológico também, e principalmente da comunicação, né, que facilitou, né, esse processo de globalização da economia mundial, de integração econômica, social, política e cultural entre os países, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles passam por diversas etapas para sua formação, né? É como se o bloco econômico ele fosse uma escadinha, né, com 4 degraus, e a cada degrau você vai evoluindo na formação do bloco econômico. O primeiro degrau seria a zona de livre comércio, que garante livre circulação de mercadorias com eliminação total ou parcial de tarifa entre os países membros, a fim de dar mais impulsos à circulação de mercadorias, né? Seria assim uma retirada de impostos que barateassem, né, mais os produtos, né, incentivando países, né, produtores de determinados produtos pudessem fornecer esses produtos para outros países e vice-versa. Então essa integração econômica, né, seria impulsionada justamente pela eliminação, que poderia ser total ou parcial desses impostos, dessas tarifas que eram cobradas. O outro
degrau, o degrau seguinte, é a União Aduaneira, né? Que ela, além de reduzir as tarifas sobre os produtos, né, os países estabelecem uma tarifa externa comum, chamada de TEC, sobre os produtos importados de países que não fazem parte do bloco. Um exemplo, o Mercosul faz isso. Então, como é que funciona a União Aduaneira? Lembrando aí que nesse tem um detalhe importante, né? Uma etapa, ela sempre está agregando a etapa anterior. Então, a União Aduaneira, ela tem a zona de livre comércio, mais a tarifa externa comum. Então, se você faz parte do bloco, por exemplo, como o Mercosul, então você tem dentro do Mercosul, né, a eliminação total ou parcial de tarifas da zona de livre comércio para facilitar comércio entre países como Brasil, Argentina, né? Mas além disso, na União Aduaneira, você tem uma tarifa que vai ser cobrada para produtos importados de países que não fazem parte do bloco, então da União Europeia, dos Estados Unidos, de outros países que não fazem parte do Mercosul. Para você importar um produto, você vai pagar tem que ser paga uma tarifa externa, tem que fazer essa TEC, né, essa tarifa a mais. Para que isso? Para incentivar que esse comércio seja realizado dentro do próprio bloco. Então, quando você dificulta e põe uma tarifa com um comércio, né, com, no caso, a importação vinda de outro país de fora, então você já encarece esse produto, você impulsiona que os países dentro do bloco eles se animem mais a fazer o comércio com países dentro do próprio bloco, né, sem essa tarifa. Então, é uma maneira de proteção do próprio bloco e de incentivar realmente as transações comerciais dentro do bloco que esses países estão, certo? Um exemplo, o Mercosul, que a gente vai ver mais na frente. Outra etapa é o mercado comum, que garante a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital. E está inserindo as características das etapas anteriores, mais a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Os cidadãos que estão dentro desse bloco econômico têm a livre circulação por qualquer país, intrabloco. Um exemplo, a União Europeia. Nesse caso, além do que se havia, né, da zona de livre comércio e da União Aduaneira, né, quer dizer, a eliminação total parcial de tarifas e a questão da tarifa externa comum para quem é fora do bloco, né, importações realizadas para países fora do bloco, eles facilitam, né, a livre circulação de serviços, capitais e de pessoas, né? O passaporte europeu, ele concede uma livre circulação para a pessoa dentro do bloco, né? Então, todos os países, você com passaporte europeu, você pode transitar pelos países que estão dentro do bloco, né? Sem grande burocracia, sem precisar de visto, né? E daquela burocracia toda. Então, assim também como os bens, né? E as capitais, né? A questão do dinheiro, que é investimento, né? A circulação do dinheiro dentro do bloco. Então você tem menos burocracia dentro do bloco para dinamizar justamente o comércio, dinamizar a economia, dinamizar o investimento, né? Então o turismo. Então tudo isso é o mercado comum. Livre circulação de pessoas e mercadorias, de capitais, somada a questões anteriores, que é a tarifa externa comum, que é cobrada para países que são de fora do bloco, e também a questão da eliminação total ou parcial das tarifas, né, das tarifas sobre produtos industrializados, sobre produtos de importação. E, por fim, a União Econômica e Monetária, que é quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum, administrada por um Banco Central único e utilizada pela população como um todo. O exemplo, a União Europeia, em que a maioria dos países membros utiliza o euro como moeda. Então, na União Econômica Monetária, você vai ter um Banco Central, né, que vai ditar os limites, né, das diretrizes da economia, você vai ter uma moeda única. Embora na União Europeia nem todos os países, né, adotem o euro como
como moeda. Então você vai ter dentro da União Europeia a chamada zona do euro, né? A União Europeia é maior que a zona do euro. Então a zona do euro é onde vai se adotar a moeda euro como moeda única, que facilita também essa questão comercial, né? Com a moeda, você não tem aquela diferença de câmbio, né? Como tem entre o real e o dólar. Então, uma moeda única que facilita também a circulação dos bens, de capitais, né? De serviços dentro do bloco. Então, essa é a União Econômica e Monetária, que seria o estágio mais avançado de um bloco econômico, certo? Agora eu trouxe para vocês 3 principais blocos econômicos, né, assim, que a gente pode dar uma olhada, que seria bem interessante. A União Europeia, certo? Eu falei para vocês que o germe, né, o embrião dos blocos econômicos foram os acordos de livre comércio que foram sendo firmados entre os países da Europa após a Segunda Guerra Mundial para tentar trazer de volta a economia, né, recuperar a economia. Entre eles nós temos o Benelux e a SECA, né? Então, em 1944, o Benelux entregou a economia da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em 1951, isso aí também muito recente após a Segunda Guerra, né? A Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda criaram a SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. E aí nós temos em 1957, os mesmos países criaram a CEE, Comunidade Econômica Europeia. E aí em 1991, o Tratado de Maastricht criou a UE, que é a União Europeia, que entra em vigor em 1993, né? E a partir daí garantindo a livre circulação de bens, serviços e capital. Então, quais as características da União Europeia? Apresenta união monetária e econômica com a adoção do euro. Os países que não adotaram o euro, no caso a Inglaterra, que acabou de sair, né, a questão do Brexit, né, que tirou o Reino Unido da União Europeia, a Suécia e a Dinamarca, né? Algumas também características da União Europeia é a busca da união política, que consiste na criação de uma política externa de segurança comum, PESC, no reforço da cooperação no domínio da justiça e assuntos internos, na construção de uma Europa social, nos novos campos de ação comunitárias, com fundos comunitários, e no reforço à legitimidade democrática. Então, o que é que a gente pode trazer desse slide? Primeira coisa é que, como eu falei, que a zona do euro ela é menor do que a União Europeia, né? Então, alguns países não adotaram, como a Inglaterra, que também acabou de sair depois do Brexit, né? Ele pediu a retirada da União Europeia. E a questão da criação de uma política externa de segurança comum, que também deve ser debatida muito fortemente por conta da imigração, né? Que é muito forte nesses países, claro. Há uma desigualdade social muito grande entre os países da Europa e do mundo todo, que tem bastante dificuldade. Então, se cria um sentimento muito de anti-imigração, né, na Europa, né? Acompanhando até de uma questão de xenofobia. Então, principalmente do que diz respeito, né, a países do mundo islâmico. Então, essa busca por uma política externa de segurança comum, para evitar, né? Isso tem sido um conflito muito grande, inclusive com a Turquia, né? Que é um país que seria considerado por muitos países uma porta de entrada, né, do mundo islâmico na União Europeia. Então são questões, né, a questão justamente construção da Europa social, de investimento, né, de crescimento de oferta de serviços. Então a União Europeia ela tem um parlamento que vai discutir diretrizes como um todo, né, diretrizes de governo como um todo, como se fosse um único país, assim como o parlamento brasileiro discute as diretrizes do Brasil, certo? Os critérios para ingresso na União Europeia: ser um Estado de direito plenamente democrático, ser um Estado laico, no qual não haja discriminação de gênero ou de ordem étnica, manter uma política cambial e financeira rigorosa com controle inflacionário, combater a corrupção e fortalecer as instituições democráticas, estabelecer uma política ambiental com os demais membros da organização
estabelecer políticas migratórias de acordo com os demais membros, certo? Então o país vê que a Europa pesa muito pela relação questão democrática, né? E a questão do Estado laico, né? A questão de uma liberdade, também a liberdade religiosa dentro das suas fronteiras, né? A questão realmente de estabelecer políticas migratórias, como eu falei, de acordo com os demais membros, né? No caso, com essa preocupação de você acolher, né, essa questão social, né, dos imigrantes, né, que é um problema não, uma situação que ocorre fortemente na Europa, né, nos dias atuais. Aqui são alguns países da União Europeia, que tem atualmente 27 estados membros, a saber, são Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, França, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e Croácia, né? Estão em negociação Macedônia, Sérvia, Montenegro, Turquia e Islândia, né? No caso, lembrando aqui no mapa, há um tempo atrás, tinha também o Reino Unido, mas ele saiu, né? Eram 28 estados membros, mas o Reino Unido retirou-se recentemente. Então, falando agora de outro bloco econômico, esse mais próximo da gente, né, que é criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, ele tem como objetivo a eliminação progressiva das tarifas alfandegárias. Estou falando do Mercosul, né? A eliminação progressiva das tarifas alfandegárias entre os países membros, a fim de dinamizar a economia regional, movimentando entre si mercadorias, bens e serviços, capitais e força de trabalho, né? Ela tem a adoção de uma tarifa externa comum, a TEC, para comercialização com outros países não pertencentes ao bloco, e isso foi instituído após 1995. E prevê, né, uma livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, né? A tendência é que o Mercosul, em breve, venha aí a ser já um mercado comum, né, tendo características, e quem sabe um dia venha também a se consolidar como uma união monetária econômica, né, adotando uma moeda única, fortalecendo o bloco, né, mediante a relação entre os países aqui da região, os nossos vizinhos, né, e até se tornando menos dependente, né, de outras parcerias, né, como a da União Europeia, né, e de países asiáticos. Aqui os países do Mercosul, membros são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, que foi admitida em 2012, né? Então nós temos aqui alguns estados, os países que são associados, como Bolívia e Chile, que são associados, né, desde 1996, o Peru, 2003, Equador e Colômbia, 2004. E suas relações restritas à zona de livre comércio, né, nesses países que são os países associados, eles não fazem parte da zona aduaneira, né? No caso, eles não têm a tarifa externa comum. E tem também como país observador o México, né? Que é um país da América do Norte, mas que na questão sócio-histórico-cultural é um país da América Latina, né? Muito mais próximo também de nós no aspecto cultural também. É um país observador que integra, né, como país observador o Mercosul, ok? E por fim o NAFTA, né? A bandeira do NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? Que inclui Estados Unidos da América, o Canadá e México. E tinha como meta eliminar barreiras alfandegárias, né? Para enfrentar a concorrência da União Europeia, entrou em vigor desde 1994 e tem um prazo de 15 anos para a total eliminação de barreiras alfandegárias entre os três países. O Chile, ele foi convidado em 1994. Então, integrava aí, ó, Estados Unidos, Canadá e México. O grande destaque fica por conta da poderosa economia dos Estados Unidos. Ok.
e o impulso alcançado pela economia canadense dependeu de grandes investimentos de capital estadunidense, inclusive ligado aos setores estratégicos e mais avançados tecnologicamente, que é a informática, aeroespacial, eletroeletrônicos, química fina, etc. E no México, a influência do capital estadunidense se fortaleceu com o avanço das maquiladoras, empresas estadunidenses que se instalaram em território mexicano na fronteira com os Estados Unidos, em cidades como Tijuana, Mexicali e Cidade Juárez. Vê bem, esse acordo de livre comércio, nesse bloco econômico formado justamente pelo México, Estados Unidos e Canadá, ele traz uma peculiaridade muito grande. Como também, às vezes, pode não ser vantajoso para alguns países essa união dentro de um bloco econômico, né? Nessa época, o México mesmo, indústrias norte-americanas, estadunidenses, elas entraram no território mexicano atrás de mão de obra barata, né? Legislação ambiental deficitária, para reduzir seus custos de produção, também na área da agricultura, e acabaram causando um forte impacto na economia do México, na indústria nacional do México, na agricultura nacional do México, que ficou conhecido como efeito tequila, né? A economia do México ficou cambaleando, e foi preciso que houvesse uma força, né, externa, uma pressão internacional para que o México intervisse, os Estados Unidos intervissem para tentar solucionar um pouco essa situação. Mas, então, quando você tem economias tão diferentes, com tanta desigualdade, essa relação de bloco econômico ela pode não ser tão vantajosa para o país, porque ele vai entrar em competitividade com a indústria, na agricultura, com um país que é muito mais forte. Então, a eliminação de barreira alfandegária, das tarifas, né, pode deixar a indústria nacional, a agricultura nacional em desvantagem, certo? Porque vai oferecer um produto você vai ter concorrência com produtos de melhor qualidade, né? E sem aquela proteção justamente imposta por essas barreiras. Então é um assunto bem interessante, né? Eu acho que você pode dar uma pesquisadinha aí no seu livro, na internet, conversar com o seu professor, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi bem rápido, mas já deu para você conhecer alguns principais blocos econômicos, né? Os estágios de desenvolvimento de blocos econômicos e um pouco da história de como esses blocos surgiram, né? Vocês vão ver muito isso ainda nas provas de vestibulares no futuro. Então acho que desde já vale a pena você dar uma aprofundada no assunto. É muito interessante e tem muito a ver com o nosso dia a dia, porque influencia também na economia do nosso país, certo? Eu espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.